E aí, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso soberano. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Na noite de quarta-feira, a atmosfera do Morumbi foi tomada por um misto de expectativa e frustração. O São Paulo, um dos gigantes do futebol brasileiro, viu sua trajetória na Conmebol Libertadores ser interrompida pelo Botafogo, encerrando não apenas um sonho, mas também a busca pelo tão almejado tetracampeonato. O desfecho da campanha, que se arrastou por intensos 1001 minutos, deixou os torcedores em um estado de desânimo e reflexão. A eliminação nas quartas de final, repetindo o triste cenário de 2021, evidenciou as fragilidades do tricolor. Apesar de contar com 30 jogadores ao longo do torneio, apenas 3 se destacaram de maneira significativa, sendo protagonistas em todas as etapas da competição. O goleiro Rafael e o zagueiro Arboleda foram pilares defensivos, enquanto o atacante Luciano, mesmo alternando entre titularidade e banco, se esforçou para contribuir. Entretanto, a rotação de elenco não se traduziu em eficiência. Marcos Antônio, Rodriguinho e Moreira, por exemplo, somaram míseros minutos em campo, levantando questionamentos sobre a estratégia adotada. Para completar o quadro, 9 atletas, incluindo promessas e veteranos, não tiveram a oportunidade de deixar sua marca, refletindo um planejamento que pode ser reconsiderado. James Rodrigues, inicialmente a grande estrela do elenco, tornou-se uma das maiores decepções. Com apenas 2 jogos e nenhuma contribuição no placar, sua saída para o Raio Vallecano após a Libertadores simboliza o descontentamento de uma torcida que esperava mais. O impacto da ausência de jogadores decisivos como ele foi sentido em momentos cruciais, onde a equipe clamava por inspiração. Em contraste, a artilharia do time contou com o desempenho positivo de Caleri, que anotou 5 gols e se firmou como uma referência ofensiva. Luciano, com 3 gols, e outros jogadores como Lucas e André Silva também contribuíram, mas a falta de regularidade foi um fator limitante ao longo do torneio. A queda do São Paulo não é apenas um revés em termos de resultados, mas uma oportunidade para um olhar crítico sobre a formação do elenco e as escolhas táticas. O desafio agora é Delves na reconstrução e revitalização de um time que já foi sinônimo de sucesso nas competições internacionais. Com a temporada se encaminhando para o final, os dirigentes e comissão técnica têm um trabalho árduo pela frente. A responsabilidade de resgatar o brilho e a competitividade do São Paulo recai sobre todos os envolvidos, que devem repensar estratégias e reforçar a equipe para as futuras edições do torneio. A história do tricolor na Libertadores é marcada por glórias, mas também por reveses. O momento atual exige reflexão e, mais importante, a determinação de que a próxima edição não seja apenas uma nova oportunidade, mas a chance definitiva de reconquistar o prestígio perdido. Afinal, os torcedores merecem um time que lute e vença, trazendo de volta a esperança de dias melhores. O futebol é um ciclo, e como tal, a queda pode ser o ponto de partida para a ascensão. O São Paulo, com toda a sua tradição, tem a chance de escrever novos capítulos vitoriosos, mas isso exigirá coragem, investimento e, acima de tudo, a união de todos em torno de um objetivo comum, a glória na Libertadores. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O clima de despedida paira sobre o Morumbi após a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores diante do Botafogo. O peso da derrota nos pênaltis deixou uma marca profunda no coração dos torcedores, mas foi o atacante Jonathan Caleri quem, em meio à dor, se colocou como protagonista de uma história de superação e reflexão. O ídolo tricolor, que havia feito o gol que levou a decisão para as penalidades, viu suas oportunidades escorregarem entre os dedos, e em uma declaração sincera, assumiu a responsabilidade pela queda do time. No jogo de ida, realizado no estádio Newton Santos, Caleri teve a chance de dar ao São Paulo uma vitória preciosa. Após um cruzamento perfeito à meia altura, ele se posicionou para marcar, mas o destino foi cruel. A bola subiu e passou por cima da meta, desperdiçando a oportunidade de ouro que poderia ter mudado o rumo da partida. A frustração já começava a se desenhar, mas a esperança ainda estava viva. No confronto decisivo em casa, no Morumbi, a história se repetiu, mas desta vez com um desfecho dramático.
Caleri, novamente em uma posição favorável, recebeu um cruzamento de Luciano. A meta estava à sua frente, e o gol parecia iminente. Porém, mais uma vez, o atacante não conseguiu aproveitar a chance, e o alívio se transformou em desespero quando, instantes depois, ele balançou as redes e empatou a partida, mas o gosto amargo da ineficiência ainda estava presente. Com a disputa seguindo para os pênaltis, Caleri se apresentou como um dos responsáveis pela primeira cobrança. O que se esperava ser um momento de celebração se transformou em angústia quando sua bola encontrou a trave, dando uma vantagem inicial ao Botafogo. O ar de expectativa que envolvia o Morumbi rapidamente se dissipou, e a pressão cresceu ainda mais sobre os ombros do jogador. Após o apito final, o sentimento de tristeza tomou conta do atacante. Em um desabafo emocionado, ele assumiu a culpa pela eliminação. É uma tristeza enorme. Eu sou o responsável pela eliminação do São Paulo. Tem de ser homem também para falar. Um pênalti que eu não perco há muito tempo, mas hoje não esteve do meu lado e ficamos fora. Suas palavras ecoaram no estádio, refletindo a dor de um torcedor que se entregou em campo, mas que sentiu que não fez o suficiente. Caleri, que sempre foi um símbolo de garra e determinação, viu suas esperanças desmoronarem em um instante. Ele, que havia conquistado a torcida com seu empenho e dedicação, sentiu o peso da responsabilidade de um resultado que escapou por entre suas mãos. Agora, com o futuro incerto, as especulações sobre sua permanência no clube aumentam, e a torcida se pergunta: será este o último capítulo de Caleri com a camisa tricolor? Em meio à tristeza, o atacante se torna o reflexo de um time que lutou, mas que não conseguiu superar os obstáculos que surgiram no caminho. O São Paulo, que já foi um gigante da Libertadores, agora precisa reavaliar sua trajetória e buscar o renascimento que seus torcedores tanto desejam. Caleri, por sua vez, terá que enfrentar suas próprias dúvidas e decidir qual será seu próximo passo. A eliminação deixou uma ferida aberta, mas também trouxe à tona a essência do futebol, a vulnerabilidade e a capacidade de se reinventar. Os torcedores esperam que, independentemente do futuro de Caleri, ele leve consigo a paixão e a garra que sempre caracterizaram sua passagem pelo São Paulo. O Morumbi, que viu suas lágrimas e seu esforço, será sempre o palco de suas memórias. Enquanto a temporada avança e o São Paulo se prepara para novos desafios, fica a pergunta no ar: será que a dor da eliminação será a motivação necessária para que Caleri e o time voltem ainda mais fortes? O futebol é imprevisível, e a esperança renasce a cada partida. Para Caleri e os torcedores, a jornada continua, e o desejo de reescrever a história permanece vivo. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.